sequência para nós começarmos a definir aquilo que nós vamos estar traçando essa noite, falando essa noite. O que é uma túnica e que é uma capa, para que serve? Na Bíblia Sagrada, uma túnica ou uma capa, ela serve para cobrir, diga comigo, cobrir. Cobrir. Ela serve para proteger, diga proteger. Proteger. Ela serve para identificar, diga identificar. Identificar. Ela serve para demonstrar demonstrar a sua liberdade. Demonstrar liberdade. Demonstrar liberdade. Demonstrar liberdade. Ela serve para mostrar a glória de Deus. Mostrar a glória de Deus. Então, tudo isso que eu disse para você, cobrir, proteger, identificar, demonstrar liberdade ou livre e mostrar a glória de Deus, é todas as vezes que uma túnica ou uma capa estava envolvida. Ela traz essas lições. Então vamos lá, cada uma delas para nós, porque eu quero falar sobre a capa de José. Mas antes, eu preciso que você entenda o princípio do que é uma túnica e uma capa. Primeiro, ela serve para cobrir. Para cobrir. Em Gênesis, no capítulo de número 3, verso 21, no capítulo 3 trata do pecado de Adão e de Eva. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele visitava o jardim, ele ia para o culto, e naquele culto ele convidava os seus filhos, para estarem ali prestando culto e adoração ao nome do Senhor. E quando Deus visitava o jardim, Deus estava ali, certo dia, no horário marcado, no dia acertado. Deus disse: olha, eu vou lá na catedral, lá do Éden, e eu vou lá para visitar o homem, eu vou lá no culto. E quando chega lá, o homem não estava, Deus procura o homem, e o que acontece? Deus chama por Adão, e a voz do Senhor faz-se ouvir em todo o Éden, e Deus está dizendo: aonde está? Adão, onde estás? Adão aparece diante do Senhor, desnudo, vestido com um avental que ele pegou umas folhas de figueira. Imagina, tentar fazer uma roupa com folha de figueira. Tentou cobrir a nudez do que pôde e compareceu diante do Senhor, aquela coisa mais esquisita. Quando Deus olha, vocês sabem do assunto, e o problema que Adão havia participado, havia comido do fruto juntamente com a mulher. E Deus fala o seguinte: olha, vocês estão muito mal vestidos, eu vou cobrir a vossa nudez. E a Bíblia diz que Adão, ele pega da pele de um animal, toma da pele de um animal e prepara e faz uma túnica para cobrir Adão e Eva por causa da sua nudez. Então a túnica ali, ela serviu para cobrir a nudez. Assim como Jesus, ele quer que os nossos pecados sejam cobertos, sejam apagados da nossa vida, assim Deus quer fazer comigo e com você. Ele pega o meu passado, o teu passado, e simplesmente o apaga. Alguém pode dizer um amém? Amém. Então a túnica serve para cobrir. Outro fator, a função da túnica é para proteger. Para proteger. Em Atos capítulo 12, verso 8, Pedro está saindo da prisão. O anjo visita Pedro, e uma das palavras que o anjo diz para Pedro é esta: olha, cinge-te, coloca as tuas alparcas, as tuas sandálias, pega a tua capa, cobre-te e vem e siga-me. E o anjo saiu daquela prisão, e as portas vão se abrindo, igual porta de mall, que você chega, ela vai abrindo facinho. As portas daquelas prisões que eram presas com grilhões, com chaves, com cadeado, elas iam se abrindo facilmente.
É interessante que nós não temos tempo para esmiuçar, mas a capa ali, a cobertura que Pedro utilizou, serviu também para proteção. Terceiro, ela serve para não é demonstrar liberdade, é demonstrar personalidade. Porque nem minha letra eu entendi aqui. Às vezes nem eu me entendo minha letra. Mas é para demonstrar personalidade. A capa serve para definir personalidade. Querem ver? Em Mateus capítulo 3, verso 4, ali a Bíblia diz que João Batista ele aparece no Jordão batizando, e ele era identificado como um homem que usava peles. A sua roupa era feita de peles. E aquela túnica de João Batista era o sinal que o identificava e o distinguia. Ela servia para identificar a ele. Lá no livro de Reis também, segundo livro de Reis, quando eles estavam procurando por Elias, e o rei que estava buscando Elias não sabia onde ele estava, alguém chega para o rei e fala: olha, eu encontrei Elias. Ele apareceu, porque Elias chega e diz: manda dizer a Acabe que aqui está Elias. E quando o rei Acabe pergunta: você tem certeza que viu Elias? Tenho certeza que era ele. Como é que você sabe como é que era ele? Com que roupa ele estava vestido? Aí o servo diz: ele estava vestido de uma pele de animal, com a túnica de pele de animais. Aí o rei diz: verdadeiramente, então, este é Elias. Porque a túnica de Elias, ela servia para distinguir e identificar a ele. Servia como para demonstrar personalidade. E por último, ela serve para glorificar a Deus. A túnica de Jesus era algo muito especial. Ela diz que a túnica de Jesus não tinha costuras, não tinha costuras, emendas. Era uma peça só, feita sob medida, custom made, para Jesus. E é lindo, aquela mesma túnica que Jesus usava, a mulher do fluxo de sangue dizia consigo mesma em seu coração: se tão somente eu tocar a orla das vestes deste homem, serei curada. Aleluia! Aquela mesma túnica ali, Jesus sobe ao monte da transfiguração, se transfigura ali, e a Bíblia diz que uma glória envolve ele. Aquela mesma túnica, ela foi motivo de desentendimento entre os soldados, quando prenderam Jesus, quiseram rasgar a túnica, e eles diziam: vamos rasgar em 4 partes. Nós não temos uma noção muito bem clara, porque a gente pergunta: mas o que vai adiantar um casaco rasgado em 4 pedaços? Eu fico com a manga, outro fica com a outra manga, não serve para nada. Mas dentro do contexto bíblico, era algo de tanto valor, era algo tão especial, que mesmo ela dilacerada, mesmo ela cortada em pedaços, ela tinha valor. Tinha valor. Mas para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que a túnica de Jesus ela não seria cortada, mas seria lançado sortes. Alguém chega e fala: para que diminuir o valor da túnica, dividindo ela em pedaços? Vamos jogar sortes para ver com quem fica ela. Lançaram sortes sobre a túnica de Jesus e alguém acabou recebendo a túnica. Então, mas essa noite eu quero falar sobre a túnica de José. A túnica de José, ela traz algumas coisas que são lições para a nossa vida. A túnica de José, o texto que eu li aqui para vocês, que está em Gênesis capítulo de número 37 e verso 3, a Bíblia diz que Jacó fez-lhe uma túnica especial para José. Fez uma túnica especial para ele. E essa túnica de José deu muito trabalho para aquele rapaz com aquela túnica.
A túnica de José criou muitos problemas e sérios problemas para José. Entenda uma coisa, aquela túnica não era uma túnica qualquer, não era simplesmente um casaco para se cobrir das noites frias, não era algo que servia simplesmente para identificar ele. Quando José vinha se aproximando de longe, distante, seus irmãos olhavam e pela túnica já dizia: lá vem o sonhador mó, lá vem José, o sonhador mó. Ele foi identificado de longe. Ela não serve simplesmente para o proteger, para o cobrir, mas ela tinha alguma coisa especial. E essa túnica, ela nos ensina esta noite. A primeira coisa que eu vejo na túnica de José, que é importante para nós esta noite, é que ela provocou, ela causou, ela trouxe um destaque na vida de José. A túnica de José, quando ele recebe ela automaticamente leva Isaac ao estado de notoriedade. José, ele era simplesmente o filho do seu Jacó, que tinha 12 filhos, em que era um pastor de ovelhas, em que o seu Jacó era um homem que tinha uma história muito profunda com Deus, de um homem que havia lutado com Deus e que tinha filhos. E um dos seus filhos era muito sonhador. A vida de José simplesmente se resumia nisto, como simplesmente um filho de Jacó, que já era muita coisa. Porém, houve um determinado ponto na vida de José, que José recebeu um destaque. Ele recebeu uma diferenciação. E aqui eu quero falar com você. Antes de você conhecer Jesus, você era simplesmente um dos 7 bilhões de pessoas que existem no planeta. Antes de você aceitar Jesus e conhecer Jesus, você era simplesmente uma pessoa que morava lá na Catherine Street, lá na Main Street, na North Street, lá na Savoy Street, lá na Edna Avenue, na Birmingham Street, na Harold Avenue. Você era simplesmente uma pessoa comum que morava numa rua qualquer. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, glória! teve um encontro com a verdade que é Cristo Jesus, Aleluia! você deixou de ser simplesmente um morador daquela rua. Amém! Você alcançou um destaque. Oh, Deus! Você alcançou uma diferenciação. Amém! Não simplesmente você é alguém que mora numa rua qualquer, ou filho do seu Zé com a Dona Maria, não. Quando você aceitou Jesus, no mundo espiritual em primeiro lugar, houve uma diferenciação. Amém! Você não é mais filho de qualquer um. Oh, glória! Você agora passou a ter paternidade. Amém! E o teu pai é Deus. Dá uma glória a Deus. O teu pai é dono do universo. Aleluia! O teu pai é aquele que criou todas as coisas. O céu, a terra, a lua, as estrelas. Criou todas as coisas. Dá uma glória a Deus aí.